Eu diria que o desafio é triplo hoje. Uma é estar dando continuidade, falando da nossa série Ensina-nos a Orar, iniciada pelo pastor Emanuel. A outra é estar falando hoje para vocês sobre uma das orações mais importantes que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E em terceiro lugar, é estar trazendo a palavra nessa série com o pastor Emanuel presente essa manhã. Então, para mim, é um desafio também. Mas, irmãos, falar sobre a oração do Pai Nosso é onde os discípulos chegaram diante de Jesus momentos antes, dizendo o seguinte: por favor, ensina-nos a orar. E aí, então, nesse texto, nós podemos ver em Mateus, no capítulo 6, onde Jesus começa a falar para eles de uma forma especial sobre como eles poderiam orar. Nas mensagens anteriores, temos refletido sobre um dos pedidos mais importantes, que é quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. É importante observar que os discípulos conviveram com Jesus e viram muitas das coisas que Jesus havia realizado. Eles viram Jesus curar enfermos, expulsar demônios, multiplicar pães, acalmar tempestades, ensinar multidões e ressuscitar mortos. Entretanto, aqui, encontramos os discípulos dizendo o seguinte: Senhor, ensina-nos ao quê? A fazer milagres, a também multiplicar pães, a pregar com a eloquência que você tem? Não. Eles chegaram com um pedido singelo: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez porque tenham percebido, tenham visto, tenham acompanhado Jesus tantas vezes na sua rotina, a vida de oração de Jesus e o poder da vida dele, levou eles a fazer essa pergunta. Antes das grandes decisões, Jesus orava. Ele orou antes de escolher os discípulos. Lá estava Jesus orando. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Está lá em Lucas 6:12. Antes da cruz, Jesus ora novamente. Ele tinha exemplos de oração. Ali, em Lucas 5,16, nós lemos: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus ia orar, buscar a presença de Deus. Para vivermos como Jesus vivia, era necessário, ou é necessário, orar como Jesus orava. A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração para ser repetida. É uma reza que aprendemos de cor. É interessante que às vezes nós vemos um papagaio falando
E ele aprende a falar algo e ele fala, repete aquilo que ele aprendeu. A oração do Pai Nosso não é isto para nós. Ela não é algo para nós estarmos decorando e simplesmente repetindo. Mas ela é um modelo dado por Jesus para nos ensinar como devemos orar. E é exatamente neste contexto que chegamos às palavras de Mateus 6, onde Jesus diz, eu quero ler esse texto com vocês. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Observe que Jesus não diz simplesmente, repitam estas palavras. Ele diz, orem assim. Essa é a maneira de orar. Isso é muito importante. O Pai Nosso pode naturalmente ser recitado. Nada de errado com isso, de nós sabermos a oração do Pai Nosso de cor. Eu, muitas vezes, incentivo as pessoas da igreja a decorarem versículos bíblicos, com a seguinte ideia: se nós decorarmos um versículo por semana, nós vamos saber 52 versículos ao final de um ano. Vamos saber 52 versículos. Que tal, para aqueles que não conhecem, decorar a oração do Pai Nosso? Nada de errado em decorar essa oração. O Pai Nosso pode ser decorado por nós. Não há nada de errado em repetir essas palavras com sinceridade. Mas seu propósito é muito maior. O Pai Nosso é uma escola de oração. É como Jesus disse, se vocês querem saber como conversar com Deus, é exatamente isto. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus, é chegar na presença dEle com uma conversa íntima. Então, ele apresenta esse modelo. Podemos enxergar esta oração, pelo menos, ou ver nesta oração, pelo menos, 7 grandes lições sobre como devemos orar. E eu quero passar rapidamente essas 7 lições com vocês nesta manhã. A primeira lição é: a oração começa com relacionamento. Vamos aprender isto. Ela começa com relacionamento. Pai nosso que estás nos céus. Jesus começa ensinando uma coisa fundamental aqui. Antes de pensar no que vamos pedir a Deus, vamos lembrar com quem estamos falando. Pai nosso que estás nos céus. Nós estamos falando com o Pai. Jesus poderia ter começado essa oração de forma diferente. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Criador do Universo,
Ó soberano Senhor. Todas essas expressões são verdadeiras e válidas. Mas ele começa com uma singularidade. Pai. Pai nosso. Que coisa impressionante para nós. Isso muda completamente a oração. O cristão não se aproxima de Deus apenas como criatura do Deus Criador, aproxima-se como filho do Pai. Paulo escreve, lá em Romanos 8:15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos uma intimidade, ou podemos ter uma intimidade com Deus. A oração cristã nasce de um relacionamento. Por isso Jesus diz Pai Nosso, não apenas meu Pai. Ele poderia ter dito isso, meu Pai que estás nos céus. Não, ele disse Pai Nosso. Pai Nosso. Não apenas meu Pai, mas nosso Pai. Isso nos lembra que a oração também deve nos tirar do individualismo. Quando oramos, pertencemos a uma família. Existe uma igreja, existem irmãos, existem pessoas necessitadas, existe um corpo. Imagine uma criança entrando no escritório de um grande empresário. Para qualquer pessoa, aquele homem talvez seja o presidente da empresa, uma autoridade difícil de acessar. Talvez seja necessário marcar horário, falar com a secretária e esperar. Mas, de repente, uma pequena criança entra pela porta dentro, entra correndo e diz, papai. Isso tudo muda. A relação muda o acesso. Ela não entra porque possui um cargo, ela não entra porque possui ali qualquer uma outra coisa, mas ela entra porque possui um relacionamento. É assim que nos aproximamos de Deus. Hebreus diz lá em Hebreus 4:16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Quando você começa a orar, lembre-se, você está falando com seu Pai celestial. A segunda grande lição que nós aprendemos na oração do Pai Nosso é a seguinte: a oração começa com Deus, não conosco. Não é comigo, mas é com Deus. Santificado seja o teu nome. Essa é uma das maiores lições do Pai Nosso. Observem a ordem aqui. Jesus não começa com dá-nos o pão, resolve o meu problema, cura a minha enfermidade, abre uma porta para mim que estou precisando de um emprego, de algo. Livra-me daquela situação. Jesus não inicia dessa forma. Ele começa dizendo, santificado seja o teu nome. A oração bíblica começa com Deus e não conosco.
Antes de pedir a ajuda de Deus, devemos buscar a face de Deus. Buscá-lo. Antes das nossas necessidades, o nome de Deus. Antes dos nossos projetos, a glória de Deus. Antes dos nossos problemas, quem Deus é. Santificar o nome de Deus significa reconhecer sua santidade, sua grandeza, sua majestade e desejar que ela seja honrada através das nossas vidas. O Salmo 100, o salmista ali, ele ora dizendo: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Essa é a maneira de chegar diante de Deus. Existe uma diferença enorme entre entrar na presença de Deus dizendo: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E entrar dizendo: Senhor, Tu és santo. Tu és fiel, Tu és misericordioso, Tu és meu Deus. Obrigado por Tua graça. A adoração reposiciona o nosso coração. Quando usamos uma câmera para tirar fotos, ou algo assim, e aproximamos demais o zoom de um pequeno projeto, objeto, qualquer uma coisa, ele parece gigantesco. Aliás, eu aprendi a fazer isso quando eu vou pescar, né? Então eu procuro tirar a foto do peixe que eu peguei, assim, bem de perto, né? Aí todo mundo vê aquele peixão grande que eu peguei, né? Brincadeira, né? Mas, às vezes, nós fazemos isto. Nós aproximamos demais o olhar dos problemas, das dificuldades. E sabe o que acontece? Quando nós fazemos dessa forma, nós vemos o problema maior do que ele é. E esquecemos do Deus que nós temos e que pode resolver o problema. A oração, mais uma lição aqui. A oração começa com Deus e não conosco. Santificado seja o teu nome. Quando nós dizemos isso, nós estamos reconhecendo que o nome de Deus, ele é santo, ele é santificado. Agora, quando nós deixamos isso de lado, nós começamos a esquecer detalhes. Nós começamos a deixar coisas de lado no nosso pensamento e em reconhecer quem Deus é. À luz da grandeza de Deus, qualquer problema se torna pequeno. Antes de apresentar o tamanho do seu problema a Deus, lembre-se, o seu coração, lembre ao seu coração o tamanho de Deus. A terceira forma que nós podemos aprender a lição aqui com o Pai Nosso é: orar é desejar governo de Deus. Olha só. Venha o teu reino. Nós oramos assim. Jesus nos ensina a orar dessa forma. Aqui começamos a perceber que a oração não é tentar convencer Deus a realizar nossos projetos. A oração é colocar nossa vida debaixo dos projetos de Deus. Quando dizemos, venha teu reino, estamos dizendo, Senhor, governa a minha vida. Governa
minha família, governa meus pensamentos, governa minhas decisões, governa a minha igreja. Que os valores do teu reino estejam presentes em mim. Olha o que Jesus falou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Essa é a ordem, essa é a sequência. Muitas vezes nossa oração é: Senhor, realiza meu plano. Mas Jesus nos ensina a dizer: Senhor, coloca-me debaixo do teu plano. Essa mudança é profunda, porque a oração não existe para fazer Deus nos servir aos nossos interesses, mas a oração existe para alinhar nossos interesses aos propósitos de Deus. A quarta lição que nós podemos aprender aqui é entregar nossa vontade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis. Tem um hino antigo que fala sobre tudo entregarei. Conhecem provavelmente, vocês já ouviram esse hino. Tudo entregarei. E assim vai. Eu, logo no início da minha fé, eu ouvi esse hino e eu fiquei com medo de cantá-lo. Confesso. Eu, recém-convertido, agora sabia de uma coisa, que eu estava diante do Deus Criador do universo, de tudo. E eu não poderia dizer algo para Ele que depois eu não iria fazer. Como é que eu iria cantar, tudo entregarei, e não fazer isso depois? E eu tinha certeza de uma coisa, que num momento que eu cantasse isso, Deus iria dizer: você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai sair por aí pelo mundo afora a pregar a palavra de Deus. Oxi, gente, não. Eu estava me aprontando para uma outra profissão, indo para um outro lado. E eu me lembro que eu passei algumas semanas relutando, mas também lembro que um dia, dentro do carro, eu orei e eu lembrei desse hino e eu cantei. Tudo entregarei. E eu entreguei. Eu entreguei. E quando nós fazemos isso, Deus honra. Deus realmente me chamou para o ministério, me tirou daquilo que eu estava me preparando para algo totalmente diferente. Isso não significa que não podemos apresentar nossos desejos a Deus. Podemos sim. O próprio Jesus fez isto no Getsemane, perdão. Quando ele orou e ele disse assim: meu Pai, ali ele estava falando com o Pai dele mesmo. E ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja a oração de Jesus. Primeiro, se possível. Jesus apresenta seu desejo, depois ele diz todavia. Essa palavra muda tudo. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. A verdadeira oração, ela tem um todavia. Senhor, eu gostaria disto,
todavia seja feita a tua vontade. Senhor, eu desejo esta porta aberta para mim. Todavia seja feito a tua vontade. Senhor, eu gostaria que essa situação terminasse. Todavia seja feito a tua vontade. Uma criança pequena pode insistir com o pai, olha, eu quero isto. E às vezes eu me lembro dos meus pequenos, né? Tinha alguns que, às vezes, quando queriam alguma coisa, eles chegavam a dar uma sapateadinha, né? E aí, gente, eu vou contar, né? Mas tem horas que a gente não adianta sapatear na frente de Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero isto. Não, não é por aí. Seja feito a tua vontade. O pai consegue enxergar coisas que a criança não consegue ver ainda. O pai sabe o que pode machucar essa criança, sabe que ela ainda não está preparada para receber aquilo que ela muitas vezes está pedindo, sabe o que será melhor para o futuro dela. Nós enxergamos alguns metros à nossa frente. Deus vê o começo, o meio e o fim. Amém por isso, né? Por isso, oração também é confiança. É poder dizer, Pai, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. A quinta oração, a lição da oração do Pai Nosso é: orar é depender de Deus diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora Jesus entra nas necessidades humanas. E veja a simplicidade que ele apresenta isso. O pão nosso de cada dia. Gente, olha, se a gente não se alimentar, nós vamos enfraquecer. Nós precisamos do alimento diário. E Jesus usa isto como uma ilustração poderosa aqui. Pão representa nossas necessidades, alimento, sustento, trabalho, enfim, saúde, forças, recursos, tudo. Aquilo que precisamos para viver. Mas existe uma palavra importante hoje. Jesus está ensinando dependência diária. Aqui a oração do Pai Nosso nos ensina que devemos de depender de Deus diariamente. Isso nos lembra do maná no deserto. Em Êxodo 16, Deus enviava maná diariamente para Israel. O povo deveria recolher aquilo que precisava para o dia. Por quê? Porque Deus estava ensinando, vocês precisam depender de mim dia a dia. E na oração do Pai Nosso não é diferente. Jesus falou em Mateus 6,34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vamos ficar inquietos com aquilo que nós não sabemos, nós não temos conhecimento. Vamos entregar o futuro nas mãos do Senhor. Existe pão para hoje, existe graça para hoje, força para hoje, sabedoria para hoje. Quando nós temos isto, sejamos felizes. Um carro não precisa receber combustível para toda viagem na sua existência. Ele pode ser abastecido de tempo em tempo. Da mesma maneira, Deus, muitas vezes, não nos entrega hoje todos os recursos
para os próximos 10 anos. Ele nos ensina a voltar amanhã. E depois, novamente, e novamente, a oração diária mantém nosso coração dependente de Deus. A sexta lição: orar é manter o coração limpo. Mais uma lição preciosa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus agora toca numa questão espiritual profunda. Perdão. Quando entramos na presença de Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores, necessitados de graça. João escreve em João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A oração saudável possui confissão. Não apenas pedidos, não apenas louvor, também exame do nosso coração. Davi orava, está lá o Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Mas Jesus acrescenta algo ainda mais desafiador. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, quem recebe graça precisa aprender a oferecer graça. Não podemos chegar diante de Deus dizendo: Senhor, perdoa-me. E ao mesmo tempo dizer: mas aquela pessoa eu jamais vou perdoar, aquela lá não. Isso não significa que perdoar apaga memórias ou consequências. Não significa ignorar as injustiças, não significa necessariamente restaurar imediatamente a confiança quebrada. Mas tem uma coisa: ter um coração disposto a perdoar. Significa entregar a Deus o direito da vingança e recusar viver aprisionado pelo ressentimento. Eu fiquei impressionado quando, nos últimos anos, eu fiz um curso sobre saúde mental. Eu fiquei impressionado, embora já saber, mas eu fiquei impressionado o quantas vezes se reconhece que muitos dos problemas mentais que pessoas carregam são frutos de ressentimento, são frutos de falta de perdão, falta de perdoar. Eu tive uma ocasião, uma pessoa que confessou para mim que ela não conseguia perdoar uma outra pessoa. E eu disse para ela, olha, faz o seguinte, a partir de hoje não ora mais a oração do Pai Nosso. Gente, o pastor dar uma instrução dessa, não ora a oração do Pai Nosso. Mas eu expliquei para ela, pela seguinte razão: na oração do Pai Nosso você diz para Deus: perdoa-me assim, ou da mesma maneira que eu perdoo os outros. Se você não está perdoando, você está dizendo a Deus: me perdoa da mesma maneira que eu estou perdoando os outros. Então você está pedindo condenação para a sua vida. E essa pessoa, na hora, acordou, começou a chorar e disse: pastor, eu vou pedir perdão, eu vou pedir perdão. Realmente nós precisamos reconhecer que a oração toca
Não apenas aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas aquilo que está acontecendo dentro de nós. Dentro de nós. Sétima e a última lição aqui que eu quero apresentar é: orar é reconhecer que estamos em uma batalha espiritual. Muitas vezes nós esquecemos disso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, Jesus nos ensina na oração de que nós devemos de reconhecer o cuidado espiritual. Jesus termina lembrando algo que não podemos esquecer. Existe uma batalha espiritual acontecendo. Há tentações, há ciladas, há fraquezas. Existe um adversário. Pedro escreve sobre isso, dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão procurando alguém para devorar. Não vamos esquecer dessa realidade. Realmente aí existe um leão pronto para devorar, para estraçalhar, para destruir a nossa vida. Jesus disse também aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Perceba, não é apenas vigiar, também é orar. Mas também não é só orar, é vigiar também. Existem batalhas que talvez estejamos tentando vencer apenas pela força de vontade própria, quando deveríamos estar de joelhos, reconhecendo que tem batalhas que nós só vamos vencer de joelhos. Nós só vamos vencer na presença de Deus. O Pai Nosso é um mapa de oração. Quando Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Ele está entregando aos seus discípulos um mapa. Podemos resumir esse mapa como um modelo dessa maneira. Pai Nosso, relacionamento. Santificado seja o teu nome, é adoração. Venha o teu reino, é submissão ao governo de Deus. Faça-se a tua vontade, é entrega. O pão nosso de cada dia é dependência. Perdoa-nos os nossos pecados. É confissão e perdão que estamos pedindo ali. Não nos deixes cair em tentação, é pedir proteção espiritual. Isso significa que podemos usar o Pai Nosso como um roteiro diário de oração. Não uma oração que simplesmente vamos repetir, mas uma oração que esteja no nosso coração, de fazer assim diante de Deus. Por exemplo, Pai Nosso. Pai, obrigado porque nosso poder de chegar à tua presença como filhos. Santificado o teu nome, Senhor, tu és santo, bom, fiel, misericordioso e digno de honra. Venha o teu reino, governe meu coração, minha família, meu ministério e minhas decisões. Faça-se a tua vontade, é dizer, Senhor, esses são meus planos, mas eu entrego eles a ti. O pão nosso, Pai, estas são as minhas necessidades de hoje. Perdoa-nos, Senhor, mostra-me onde pequei, limpa meu coração, ajuda-me também
também a perdoar. Livra-me do mal, guarda minha vida, meus pensamentos, minha família, meus caminhos. Quando uma criança começa a falar, ela aprende ouvindo seus pais. Primeiro repete algumas palavras, depois ela começa a montar algumas frases. Mais tarde aprende a construir frases completas, até que finalmente consegue conversar. Talvez seja exatamente isto que Jesus está tentando nos ensinar através dessa oração do Pai Nosso. Agora, aprendam a conversar com o Pai. Há pessoas que dizem: pastor, eu não sei orar. Talvez a resposta de Jesus seja exatamente essa: portanto, vós orareis assim. Ele está ensinando a orar, Ele está dando para nós o mapa. Comece simplesmente assim. Você não precisa usar palavras difíceis, nem palavras filosóficas. Não precisa utilizar um vocabulário religioso. Oração não é performance, oração é relacionamento. Deus não está procurando belas frases, Deus está procurando corações sinceros. Em conclusão, é uma escola, essa oração é uma escola. Na mensagem anterior nós ouvimos: Senhor, ensina-nos a orar. Hoje Jesus está respondendo: portanto, vós orareis assim. Aqui está a lição. Quando você orar, comece lembrando que Deus é Pai. Busque primeiro a glória do nome de Deus. Deseje a chegada do reino de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Dependa diariamente de Deus. Busque o perdão de Deus e perdoe os outros. Talvez nosso maior problema não seja que Deus não responde nossas orações. Talvez muitas vezes nosso problema seja: ainda precisamos aprender como orar. E Jesus continua dizendo: portanto, vós orareis assim. Quero deixar um convite final. Senhor, ensina-me a orar. Esse seja o convite do nosso coração nesta manhã. Quero terminar fazendo esse convite. Não é apenas um convite para você orar mais. É um convite para que você aprenda a orar como Jesus ensinou. Talvez você ore há muitos anos, mas hoje Deus está te chamando para uma vida de oração mais profunda, mais íntima com Ele. Talvez sua oração tenha se transformado apenas em uma lista de pedidos, mas hoje Jesus está dizendo: comece pelo Pai. Talvez você esteja tentando convencer Deus a cumprir os seus planos. Hoje Jesus está dizendo: faça-se a tua vontade. Talvez você esteja preocupado com o amanhã. E Jesus está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Talvez haja pecado não confessado. Talvez haja perdão para ser liberado. Talvez exista uma tentação contra a qual você está lutando. Jesus diz: ore. Por isso, meu convite hoje é: durante essa semana, todos os dias, abra sua Bíblia em Mateus 6, 9 a 13. Abre lá nessa oração do Pai Nosso. Leia lentamente o Pai Nosso.
Não tenha pressa, pare em cada frase, transforme esta frase numa conversa pessoal com Deus e faça novamente a oração dos discípulos. Senhor, ensina-me a orar. Mas acrescente: Senhor, ensina-me a orar como tu queres. Eu me lembro da necessidade de nós orarmos, me lembro de um antigo hino que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, ó coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque estamos certos de que tu não nos deixarás cair em tentação, mas hás de nos livrar do mal. Em teu nome, Senhor. Amém. Deus abençoe.